Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 21 de julho de 2025, é segunda, e todas as segundas são dias regidos pela Lua, que é um dos nossos luminares, ela representa o nosso corpo, as nossas emoções, memória, passado, ancestralidade, representa o que nos nutre, a nossa sensação de pertencimento. Então, olhar para o nosso mapa, aonde está a nossa Lua, principalmente para quem nasceu à noite, ela acaba tendo mais relevância, ou quem tem ascendente em câncer, que também é regido pela Lua, ou até tem mais astros, né, no signo de câncer, ela pode ser mais relevante, a gente consegue entender o que nos nutre, como que a gente se sente protegida, como que a gente se sente segura. Então, entender sobre a nossa lua. Também muitas vezes a gente entender sobre a nossa infância, sobre como a gente foi cuidada, muitas vezes representa o relacionamento com a nossa mãe, ou quem assim nos nutriu, nos criou, nos cuidou. Então a gente consegue às vezes perceber também olhando para a lua como a gente repete algum padrão e também como a gente pode buscar formas diferentes de se nutrir, né? Perceber como a gente pode lidar melhor com as nossas emoções. Então, a lua, para todo mundo, ela muda de signo cada 2 dias e meio. Num mês, ela atravessa os 12 signos do zodíaco, e à medida que ela vai atravessando os signos, ela também vai atravessando as casas no nosso mapa, as 12 casas. Então, ela vai ativando temas, ela vai encontrando planetas, ela vai encontrando memórias. Então, olhar para onde está a lua, a gente consegue entender o nosso estado emocional. A gente consegue entender o clima, o ritmo, o humor do dia. Lembrando que acaba sendo muito específico para cada pessoa. Então, às vezes, se você tem, por exemplo, o signo na casa 12, que é mais introspectivo, então você tende a se voltar mais para si mesma. Ou se às vezes você tem o signo na casa 10, então você tende a se mostrar, se expressar, né, ser visível ali. Então, aqui no horóscopo a gente traz muitas vezes esse estado, esse mood geral, mas para cada pessoa às vezes pode ser é, muito específico mesmo. Bom, então a Lua, cada um dos astros, principalmente num dos ramos de estudo da astrologia, né, que é a magia astrológica, a gente pode relacionar cada um dos astros com algum deus, com alguma deusa. Principalmente para fazer oferendas, para se conectar com as suas características. Então, a lua muitas vezes é associada com Selene, que seria essa lua personificada, também com Diana, com Ártemis, com Hécate, trazendo aqui para esse sincretismo assim, mais próximo de nós, Iemanjá também. Enfim, a gente pode se associar para trazer para estabelecer essa relação, seja no nosso próprio mapa, ou nesse sentido de consciência dessas características, né, que o planeta traz. Então, a Lua, a gente está finalizando a lunação, que é esse ciclo da Lua de aproximadamente um mês. Então, na quinta, a Lua vai encontrar o Sol e daí inicia a Lua nova, mas até lá a Lua está minguando, ela está diminuindo em luz, ela está aparecendo. Então, a Lua, ela, ela representa muito o nosso corpo, a nossa vida material. Então, quando a lua está crescendo, é benéfico a gente fazer coisas que a gente quer que se desenvolva. Quando a lua está minguando, é melhor para a gente se voltar para esses processos de introspecção, de meditação, reflexão, liberação, finalização e encerramento, tá? Então, quando a gente faz algo, esse algo, ele imprime o mapa do momento, então carrega essas características. Então, sempre que possível, para quem gosta de astrologia, para quem se sintoniza, é legal perceber principalmente o movimento da Lua, para fazer essas escolhas melhores, né? Tem um ramo de estudo da astrologia que se chama astrologia letiva. Então, que é um estudo só disso, do melhor momento para tal coisa, melhor momento para casar, melhor momento para lançar um livro, tá? Bom, então a gente está finalizando a lunação. Amanhã a gente está nas últimas horas do Sol em Câncer. Então, amanhã, 10h29, a gente vai ter o Sol em Leão. Então, o Sol em Câncer, o momento da gente olhar para as nossas emoções, né? Essas raízes emocionais, questões familiares, ancestrais, nossos padrões de nutrição. é, E agora, né? Depois disso, então, depois de a gente olhar para tudo isso,
para essa nossa vida interior, a nossa vida interna, eu penso num momento assim da gente assumir o nosso lugar, assumir esse poder, assumir essa capacidade de autogoverno. Então, o Sol, ele rege o signo de Leão, quer dizer que ele fica muito bem para expressão dessas qualidades do Sol, que é essa capacidade de autoafirmação, de autogoverno, de consciência de si, de iluminação, de foco, tá? Então, até amanhã ainda a gente está finalizando essa consciência sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos, essa questão mesmo do nosso mundo interno, nesse nosso passado também, né? Então, eu penso o Sol em Leão, ele trazendo muito essa nossa presença para o agora. Então, Leão é um signo de fogo. Amanhã a gente fala mais sobre isso, né? Mas Leão é um signo de fogo que traz muito essa busca de consciência de si, de autoexpressão, tá? Então, é isso. Então, vamos para os aspectos do dia. Então, 8h36, a Lua vai fazer um sextil com o seu regente. Então, a Lua está em Gêmeos, o regente de Gêmeos é Mercúrio, e o Mercúrio está retrógrado no signo de Leão. Então, esse momento ali de rever, retomar, revisar, reanalisar questões do passado, né, encontrar coisas que se perderam no do meio do caminho. Então, eu penso um momento, sempre que a Lua aspecta Mercúrio, é um bom momento para a gente compreender as nossas emoções, entender as nossas emoções. Então, nomear, né, dar palavra, dar nome, nomear o que sente, ajuda muito a gente a compreender as nossas emoções, falar, escrever sobre, pode ajudar. E como o Mercúrio está retrógrado, pode ser essa retomada de alguma prática de autoexpressão, de algum conhecimento, ou buscar mesmo, né, algum aprendizado sobre isso e perceber também como a Lua representa o passado, o Mercúrio retrógrado a gente volta muito, né, também, é perceber o que que do passado tá sempre aparecendo, tá sempre ressurgindo, às vezes olhar essas feridas no ego que o signo de Leão às vezes carrega, pensando em Gêmeos, às vezes, né, e também no Mercúrio em Leão, pensando muitas vezes como a gente pode ter se silenciado, sabe, para agradar, é, por essa questão de validação, às vezes até por uma questão de ego mesmo, de orgulho. Então, pode trazer bastante dessas questões para reflexão. Então, os sextis, que é esse aspecto de 60 graus, são aspectos de apoio, de colaboração. Então, a gente precisa fazer um pouco de esforço, né, para se conectar com esses possíveis benefícios ali desse aspecto. Então, buscar essas práticas, buscar esses conhecimentos, buscar essas trocas, buscar conversar consigo mesma, né? Deixa eu ver o que mais que eu escrevi. Então, buscar esse entendimento, essa comunicação com clareza, perceber às vezes se você falou ou fez algo por questão de ego, né? Por questão de orgulho ferido, de mágoas. Perceber como você está lidando com a sua criatividade, com essa consciência de si, com o seu autoconhecimento, dessa sua capacidade de liderança, se você anda expressando a sua vontade, ou você anda expressando o seu orgulho. 15h23, a Lua, ela vai encontrar Vênus no mesmo signo, no mesmo grau, então elas se fundem ali, se misturam. Então tende a ser um bom momento, porque a Lua representa o nosso corpo, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a Vênus, os nossos desejos, o que a gente gosta, o que a gente ama, o que a gente valoriza. Então, quando elas estão juntinhas ali, a gente pode pensar numa integração também, do nosso corpo e do que a gente gosta, né? Então, facilita essa harmonia, seja interna, seja externa. Então, penso que buscar essas práticas que envolvem, principalmente como Gêmeos é um signo mental, que envolve curiosidades, ideias, movimento, trocas, essas conexões mentais. Acho que tudo que facilita esse autocuidado mental, essa nutrição, essa valorização da sua saúde mental. Então, um bom aspecto para isso, né? Para ser curiosa, para se nutrir assim do que te faz bem mentalmente, seja livro, podcast, sabe? Questões assim nesse sentido que você sente que te traz essa nutrição. E 16h52, a Lua vai fazer uma quadratura com Marte, a quadratura que
Muitas vezes aparece, é um tom assim de conversa mais tenso, porque se dá entre signos que são da mesma modalidade, mas estão em elementos diferentes. Então, a Lua está em Gêmeos, que é um signo mental, e Marte está em Virgem, que é um signo de terra. Então, Gêmeos voltado mais para as ideias, para os pensamentos, Virgem voltado mais para as práticas, para os rituais, tudo que envolve, né, essa questão de aprimoramento físico. E ambos estão em signos mutáveis, mas aí tem essa diferença de elemento. Então, isso traz uma tensão. Ambos são regidos por Mercúrio, então, às vezes, a gente consegue se organizar ali a partir da mente, a partir da expressão, das ideias, mas no primeiro momento a gente pode sentir essa tensão, essa angústia, né? Às vezes, sendo impulsiva nas palavras, na comunicação, então, às vezes, reage emocionalmente. Às vezes, a quadratura tem uma qualidade de Marte, então às vezes traz essa vontade assim de corte, sabe? De separação mesmo. Pode trazer então essas irritações, esses impulsos, essa impaciência, às vezes até alguma agressividade mesmo. Então pode vir pela sensação de alguma falta, sensação de não ser compreendida ou das vezes não conseguir fazer tudo o que precisa. Enfim, pode ser um momento bem de autocrítica ali, sabe? Então, principalmente desse horário de 15h23, que é quando a Lua termina esse último aspecto e vai para as 16h52. Então, prestem atenção, assim, se vocês não estão sendo reativas com vocês mesmas, com os outros. Esse é um momento que pode ser mais tenso, tá? Depois disso, a Lua não faz mais aspectos. O próximo movimento que a Lua faz é amanhã, que ela vai ingressar no signo de Câncer, 9h26, que é onde ela se sente confortável para sentir, ela se sente em casa, né? Se sente ali no melhor lugar, com as melhores roupas para expressar as suas oscilações emocionais, esses fluxos emocionais, as suas águas, né? Se conectar com as suas águas. Então, pensando que a gente está finalizando a alunação, então eu diria para vocês focarem nesses processos de liberação, de encerramento, como a Lua está em Gêmeos, principalmente no que traz essa sobrecarga mental, então excesso de estímulos mentais, prestar atenção nisso, perceber as ferramentas que você tem para expressão, para presença, para consciência de si mesma. Às vezes perceber também se você tem esse dicionário emocional, esse alfabeto emocional, se você consegue definir o que você sente, sabe? Buscar também isso, porque isso nos ajuda, como eu falei no começo, né? Da palavra ajuda a gente a compreender o que a gente sente. E às vezes também tem essa questão da lua em gêmeos, quando ela não consegue entender o que sente, às vezes dá um curto-circuito, né? Mas enfim, tem coisas que a gente não consegue entender, mas tem coisas que a gente pode nomear, que a gente pode se explicar, que pode facilitar essa conexão emocional mesmo, né? E como o Mercúrio está em Leão, como eu também falei no começo, que vai fazer esse sextil, às vezes só essa expressão ela já ajuda, né? No sentido de você falar, de você escrever, de você dançar, cantar, pintar, desenhar, sabe? O que está sentindo, isso também ajuda nesse processamento emocional. Então, deixa eu ver se tem algo a mais. Acho que é isso para o dia de hoje. Então, amanhã a gente já tem o Sol em Leão, tem a Lua em Câncer. Depois de amanhã a gente tem a Vênus quadrando Marte também. Pode trazer essas questões de relacionamento, e dessa busca por uma melhora também, né? Então, pode ter algum conflito ali. Então, até quarta esse aspecto vai aumentando, vai ficando mais forte. Mas é isso então para o dia de hoje. Então, lembrando, na quinta a gente começa uma alunação. Quem quiser fazer leitura da alunação leonina, que é uma leitura que eu faço a partir de tarô e da astrologia, tem mais informações lá no Instagram, no destaque escrito atendimentos. Para quem é leonina, então amanhã começa o retorno, a revolução solar. Então, as leituras de previsões astrológicas estão abertas. Eu faço a leitura da profecção,
das progressões da Revolução Solar e alguns dos trânsitos também, para analisar, então, de um aniversário para o outro, né, o seu ano. Então, seria essa previsão anual, que daí eu utilizo todas essas técnicas, se vocês quiserem agendar. Quem fez o pedido do meu livro no final de semana, hoje vai ser enviado também, ainda dá para adquirir hoje, tem o link lá na bio do Instagram. E é isso, então, para o dia de hoje. Uma boa segunda para nós. Até amanhã.